Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com Bob de Souza. Hoje, o prazer enorme de receber diretamente de Viena, da Áustria, o meu querido amigo Carlos Marque, o meu querido arquiteto Carlos Marque, professor e pesquisador da Universidade Técnica de Viena, lá longe, nos recebendo aqui na casa dele, eu na minha casa, um papo. Carlos Marque, tudo bem com você? Tudo bem, Bob? Prazer, obrigado pelo convite. É uma honra minha estar aqui batendo um papo com você, pioneiro aí nos trabalhos, longa data e, pô, tô longe, mas para a tecnologia não tem distância mais, então vamos em frente. Legal. É isso aí, gente. Vocês da Rede Construção Digital, todos já conhecem o Carlos Marque, já esteve conosco aqui no ano passado, ministrando palestras num dos workstations da Rede Construção Digital sobre Big Data e Machine Learning, né, inteligência artificial aplicado à construção civil. Foi palestrante do Constru Digital 2019, uma palestra de sucesso lá no Consul Digital, um colaborador nosso, parceiro, grande amigo, e está aqui hoje conosco para falar, compartilhar os seus conhecimentos, as pesquisas que ele tem feito em Viena, na Áustria, na Holanda, na Europa, e acumulando um conhecimento muito, e alguns trabalhos que ele tem feito aqui no Brasil também, né? Sobre Big Data, Machine Learning, inteligência artificial aplicado ao mercado imobiliário, ao desenvolvimento urbano, né, na ponta, pesquisas de ponta, trabalhos de ponta, utilizando dados, né, todos via Big Data, etc, etc. Então, a ideia é que ele converse um pouco sobre esse assunto, a aplicação do Big Data na questão do mercado imobiliário, no desenvolvimento urbano. É isso aí, né, Carlos? Vamos compartilhar um pouco? Então, eu É isso queria aí. primeiro que o Carlos, ele é um arquiteto, né, trabalhou aqui no Brasil durante muitos anos, contasse um pouco da sua jornada. Começou na arquitetura, né, entrou Legal. pela questão do urbanismo, e aí como é que ele foi para a Áustria, e como é que ele mergulhou nessa questão do Big Data e do Machine Learning, Legal. aí né, como é que você entrou nesse mundo? Conta um pouco da sua biografia Boa. aí, da sua Boa. história, e depois a gente vai aprofundando nas aplicações do assunto no mercado imobiliário. Tá bom, é bom. Senão fica papo de astronauta, o pessoal me conhece, mas acho que é bom contextualizar um pouco para como é que um arquiteto vai parar nessa história de Big Data e Machine Learning e tal. Não é uma coisa tão óbvia hoje, mas acho que no fim todo mundo já está convivendo com isso. É uma questão mais de saber como lidar com essas coisas no dia a dia e como é que aplica isso na nossa vida. Mas eu, como você falou, bom, sempre tive o CTE como referência, porque eu trabalhei muito tempo como arquiteto urbanista, fiz tudo, né? Desde que eu comecei a fazer estágio, trabalhei na Coap, trabalhei fazendo um projeto de reforma, fiz a primeira loja da Ferrari no Brasil, lá como estagiário, enfim, fui por aí apanhando e aprendendo, né? No Brasil e em São Paulo. E até que caí no mercado imobiliário de fato, e eu passei mais de 8 anos, quase 10 anos, trabalhando no mercado imobiliário, fazendo projeto de tudo, né? De tudo um pouquinho, desde viabilidade até o executivo de Manaus ao Porto Alegre, naquela época do boom imobiliário. Então, eu brinco que o Brasil e São Paulo é minha escola, né? Me formei, mas eu aprendi de fato na prática, no mercado aí, porque a gente fez muita coisa nessa época. E nesse período até eu fui fazer um MBA na GV para começar a ter um contato com essa história de economia urbana, porque era uma coisa que pautava sempre e pauta o mercado, e eu queria entender um pouco mais disso e ter uma visão mais estratégica de como a cidade no fim se desenvolve, principalmente no aspecto do desenvolvimento urbano, que é diferente do quando a gente fala de planejamento urbano e desenvolvimento urbano, né? O desenvolvimento urbano, ele não é vinculado necessariamente ao poder público, mas ele é como a cidade de fato acontece e como ela é construída por vários players. Então, passei por essa experiência e isso, assim, acendeu uma luz, falei, pô, quero aprofundar nisso mais para frente, e foi o que me trouxe a Viena, quando eu vim fazer meu mestrado aqui na Universidade de Artes Aplicadas de Viena, que é onde os grandes arquitetos daí do mundo tinham e ainda tem laboratórios, que aqui fora é legal é isso, né? A universidade e o mercado, eles conversam muito. Então, você não tem
o meio acadêmico e o mercado, não, e o poder público, as coisas têm mais sinergia, e esses grandes escritórios, da Zaha Hadid, todos esses caras tinham um laboratório na universidade, e a pesquisa que eles fazem é a pesquisa aplicada. Tanto que o meu mestrado que eu fiz aqui de estratégias urbanas é um mestrado aplicado, um mestrado de estratégias aplicadas ao mercado, e, enfim. E aí foi aí que eu tive contato com essa história da tecnologia, porque, de fato, sempre gostei de tecnologia, mas nunca já trabalhado na nossa profissão de uma forma tão intensa com isso, apesar de usar os softwares, né, como arquiteto, mas e eu aqui acendeu a luz, falei, nossa, o que é isso? Eu cheguei, achei que eu estava fora da página do livro, porque os caras estavam falando de coisas que eu nunca ouvi na vida, e eu vi que eu estava fora do livro, né? Falei, pô, porque a informação aqui, ela circula mais rápido, no final das contas, né? E é isso que eu falei, poxa, vou aproveitar, mas sempre pensando no Brasil. Pô, como é que eu levo isso para o Brasil? Porque, né, é aí que eu vivi, eu quero viver de novo, e passei esse tempo fazendo isso. Fui parar na China por conta disso, porque os caras no escritório MAD, que é um escritório também que faz projeto no mundo inteiro, queriam alguém que trabalhasse com tecnologia, urbanismo e arquitetura, num negócio que eles chamam de urbanismo híbrido, lá, que vincula essas coisas, a tecnologia, natureza, arquitetura e urbanismo, mas sempre pensando em mercado, não é só filosofia, não. Fui fazer um projeto em Nanjing e tal, e depois fui convidado a voltar para Viena, porque surgiu uma oportunidade para um curso, que é um curso de mapeamento urbano digital, que é onde eu leciono hoje, no departamento ATTP, que é uma parceria da Universidade Técnica de Viena e do Instituto Suíço de Tecnologia, o ITH, e para fazer pesquisas, que são fornecidas tanto para a prefeitura aqui de Viena, ou para o Secov, ou como eles têm lá em Zurique, e, enfim, tem esse bate-bola público-privado, e é onde eu dou aula e pesquiso, e sempre naquela angústia também, pensando, como é que eu faço isso no Brasil, pô, né? E aí você que, no fim, me abriu as portas de novo, porque eu sempre te tive como referência de pioneirismo, e quando a gente conversou, eu falei, pô, surgiu a chance de voltar a trabalhar no Brasil e de levar esse know-how que é desenvolvido aqui na Europa e nos Estados Unidos, na China, para o Brasil, né? Por que não, pô? Hoje eu posto coisa aí no LinkedIn, às vezes vira e mexe dos trabalhos que eu estou fazendo em São Paulo, a pessoa fala, nossa, mas vocês estão usando rede neural em São Paulo? Nossa, vocês estão usando Big Data em São Paulo? Por que não, né? Então, assim, a gente está evoluindo bastante aí nessa onda digital, e eu acho que o momento é muito propício para tudo isso. Falei muito aqui, né? Já deu uma entrada boa. Agora, Legal. vamos então aprofundar um pouquinho mais essa questão, né? Quando você fala, então, em trabalhar com Big Data, com inteligência artificial, machine learning e tal, no desenvolvimento urbano, vamos precisar um pouco melhor isso. O que exatamente nós estamos falando? O que é, assim, para os telespectadores nossos aqui que vão estar assistindo, o que é isso? Então, eu tenho lá a cidade tem uma dinâmica, né, cresce para aqui, cresce para lá, tem tendências, etc. Em geral, se faz essas identificações de tendências de desenvolvimento, não se faz de uma forma tradicional, né? Então, vai lá, faz pesquisa de um jeito, coleta dados de forma por entrevistas, essas coisas e tal. O que é o Big Data aplicado a isso? Como é que você identifica essas tendências de desenvolvimento urbano utilizando dados? Como é que você faz essa coleta? Como é que o Machine Learning trabalha? Vamos aprofundar mais um pouco para a gente entender isso de uma forma mais profunda. Porque hoje todo mundo fala muito, né, em todo lugar de Big Data, inteligência artificial, mas no fundo, a gente está falando, enfim, do uso da tecnologia como suporte de entendimento das cidades. Então, isso vem acontecendo há muito tempo, não começou agora, é que agora, com essa história teve uma confluência de fatores, quer dizer, você tem, tudo é muito conectado, você tem tudo real time, tem dados de todos os tipos, de tudo ao mesmo tempo, e, enfim, a capacidade computacional explodiu. Então, quer dizer, esse alinhamento, de fato, a gente está inaugurando uma outra página no aspecto digital. E isso em todos os setores, tem setores que estão muito à frente dessa questão já, né? Se você pega a medicina, já usa isso há muito tempo, como a tecnologia
gera subsídio através dos dados e da leitura das máquinas, como é que as máquinas interpretam esses dados e geram outputs para os médicos. Isso já vem acontecendo em outras áreas e no nosso setor da construção civil, do desenvolvimento urbano, isso sempre fica um pouquinho, tem um certo mito aí, poxa, mas a tecnologia, isso não funciona na construção tão bem, ou isso não funciona no Brasil. Tá legal, primeiro falar isso, que desmistificar. No final das contas, o Big Data não é uma questão de vai acontecer, ele já acontece, e já acontece, inclusive, no nosso setor, aí, na construção civil e no mercado em todo, como um todo em São Paulo e no Brasil. Então, assim, era uma coisa que eu sempre tive um receio, poxa, dá para trabalhar com isso no Brasil? Dá. Porque, de fato, a gente não tem tantos dados como você tem aqui na Europa hoje, que são, os institutos já coletam dados sobre a cidade, sobre o mercado, e fornecem isso para a sociedade. E isso já estava sendo feito há muito tempo. Então, você tem uma série histórica de dados muito boa e muito consistente. No Brasil, a gente ainda não tem essa cultura, mas a gente já começou a construir isso. Você pega a própria plataforma do GeoSampa em São Paulo, da prefeitura, ela já está totalmente georreferenciada, já é super bem estruturada. O trabalho, por exemplo, que o metrô fornece de output de dados é super bom. Então, tem muita coisa já que existe no Brasil e o que acontece, esses dados estão indo para o ralo, porque falta ainda um pouco essa cultura de entender como usá-los no setor. E é um pouco esse o papel que eu tenho tido e outras pessoas na jornada, na tua jornada, desmistificar um pouco essa entrada do digital na construção, porque é uma realidade. E, basicamente, o Big Data é o quê? Simplesmente trabalhar com muita informação. Então, o Big vem disso, quer dizer, você tem muito dado, só que os dados são sempre dados neutros, quer dizer, os dados eles não têm significado algum, e você precisa de uma metodologia que transforme os dados em informação para que essa informação gere conhecimento, e esse conhecimento, basicamente, ele tem que ser, o valor dele agregado, ele está nos insights, porque os insights, basicamente, revelam algumas coisas que o ser humano sozinho não tem capacidade de perceber. Se a gente está falando de cidades ou de mercado, o mercado tem uma complexidade enorme, as cidades crescem de um jeito orgânico, enfim, é muito difícil o ser humano conseguir entender o que está acontecendo. Como mapear câncer, é muito difícil. O médico sozinho não vai conseguir ter o diagnóstico, o melhor diagnóstico sozinho, mas lógico que não dá para substituir o ser humano é quem pilota a máquina. Só que com essa quantidade de dados, a máquina ajuda muito, porque ela consegue articular os dados de uma forma muito mais rápida, muito mais precisa, e o melhor, ela consegue identificar padrões que o ser humano sozinho não consegue, pela capacidade cognitiva. E aí, isso é o que agrega valor, porque dessa identificação de padrões complexos, que é o que se fala dentro do Big Data, você consegue enxergar o que está acontecendo hoje, né, baseado no que aconteceu no passado, numa série histórica, mas muito mais do que isso, você consegue construir futuros, não um, mas vários, de uma forma muito precisa, não é uma projeção linear do que aconteceu no passado, mas a máquina tem capacidade de interpretar os dados e criar uma gama de opções futuras, continuando com esse padrão complexo. Então, não é fitodologia, não é mágica, é quase isso, mas e hoje aqui fora, o pessoal, aqui fora não, mas na Europa, né, falando português claro, já se discute muito nem mais Big Data, se discute já o Hyper Data, o Hyper Data, que os dados, hoje a gente tem muito dado e os dados eles não são mais estáticos, você não tem só um pacotão de dados que você trabalharia 10 anos e entenderia esse pacote. Não, os dados eles são dinâmicos e tão dinâmicos que o pessoal brinca que são dados vivos, que é o que todo mundo fala de streaming. Não, a gente assiste hoje tudo por streaming, mas você também consegue capturar dados por streaming, né, de mobilidade, por exemplo, de deslocamento das pessoas. Hoje, né, nessa pauta do vírus, a gente consegue monitorar o deslocamento das pessoas. Estou fazendo um trabalho em São Paulo sobre isso. A mobilidade tem um vetor no mercado, você consegue entender onde as pessoas circulam, né, onde as pessoas passam, onde elas não passam. Tem muita coisa que dá para fazer nisso, posso até exemplificar depois. E a inteligência artificial é o pano de fundo disso tudo, porque nada mais é do que a capacidade computacional. Na verdade, a gente está ensinando a máquina a pensar. Então, é uma pergunta recorrente, assim, mas a máquina pensa? Ela simula o pensamento muito bem. Então, se você treinar a máquina muito bem, o seu algoritmo, que é
que eu acho que é até melhor do que é um palavrão, mas ele é a raiz da inteligência artificial, é o algoritmo digital, que é esse bichinho que faz as contas aí. É, se você treinar esse algoritmo bem com as perguntas que você quer, de fato você vai ter um terreno fértil aí para explorar. Então, eu acho que a tecnologia não faz mágica, porque não é apertou um botão e resolveu, mas essa simbiose da pessoa e da máquina, que eu acho que é o que a gente precisa explorar, tem assim, uma capacidade enorme de enxergar coisas que sozinho a gente fica de mãos atadas, né? Então, é um pouco disso, assim, o mundo. A inteligência artificial basicamente é usar a capacidade computacional para depurar todo esse pacote aí de dados que está disponível hoje. Entendi. Bem colocado conceitualmente e fica bem claro. Agora vamos Legal. pegar então o seguinte, vamos entender assim. Então eu tenho a cidade com a sua Sim. dinâmica própria e tal, temos essa massa de dados, temos aqui os algoritmos, inteligência artificial. Agora vamos aplicar isso ao mercado imobiliário, né? Como se aplica isso tudo ao setor de construção? Então vamos colocar na seguinte posição: sou um incorporador. Vamos lá na rede de construção digital, tem uma série de incorporadores. Então, eu estou lá, eu quero entender a dinâmica da cidade, eu estou lá olhando eu quero lançar novos produtos, quero lançar produtos imobiliários, eu quero saber quais são as tendências de crescimento, desenvolvimento da cidade e tal, e quero entender isso via Big Data, inteligência artificial. Como que se aplica toda essa metodologia? Com que dados? Qual seria essa metodologia? Como é que você entra, que dados você colhe, que produto você junta e entrega para com que assertividade você entrega para esse incorporador para ele tomar uma decisão? Legal. É bom falar disso porque, no fundo, eu, pelo menos, tinha essa tendência antes de trabalhar com isso, assim, no dia a dia. Quando a gente fala de dados, vem muito à mente números, ou um trabalho feito por pesquisa, ou uma entrevista, e, na verdade, hoje, tudo que você pode simbolizar ou quantificar é dado. Então, por exemplo, você tem um pacote de dados imenso, infinito, de imagens que você consegue usar, e imagem é dado, e você não precisa fazer conta com ela, matemática, como a gente faz, mas a máquina interpreta os pixels. Então, a máquina fala a língua da imagem, você consegue usar isso como dado. E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, através de imagens, você consegue fazer previsões de crescimento urbano, de manchas urbanas, saber para onde a cidade cresce, por exemplo, de uma forma visual, usando imagem, como a indústria do cinema faz. Você tem, sei lá, 1000 frames, né, num filme, e aí a máquina gera alguns frames futuros ou intermediários que faltou porque o cara não conseguiu fazer a gravação lá num lugar, no cenário. A máquina cria um frame intermediário, e a gente consegue fazer isso com a cidade. A gente pode pegar as fotos aéreas da cidade de São Paulo, como eu já fiz hoje, e aí a gente consegue entender como é que a cidade de São Paulo vai crescer até 2030, por exemplo. Então, você consegue ter uma extensão de cenários futuros, que é um dos trabalhos que eu desenvolvo, que é um pouco do que você estava me perguntando. No mercado, assim, voltando para a tua pergunta, basicamente, o trabalho do Big Data você junta vários Big Data, no final das contas, principalmente no Brasil, que a gente não tem uma matriz analítica tão consistente, você tem que pegar dado do IBGE, dados do SEAD, dados do DIEESE, dados do SECAD, enfim, todos os dados que você imagina do setor público, mas isso só não é suficiente e tem muitas coisas que hoje eu tenho que construir, eu construí para São Paulo. Então, eu pego dados de servidores globais, por exemplo, como o OpenStreetMap, o próprio Google Analytics, que você consegue extrair dados do Google Maps, para mapear o que é São Paulo. E o que é São Paulo do ponto de vista socioeconômico, de mobilidade, de aspectos de dispersão de usos residenciais, não residenciais, enfim, tudo que a gente pode imaginar nessas temáticas ambientais, enfim, sustentabilidade, isso tudo é uma abordagem bem genérica. Para que isso sirva ao mercado, você precisa buscar indicadores, e aí acho que essa experiência, por exemplo, que eu tive no mercado imobiliário ajuda, porque você precisa traduzir essas temáticas que são da dinâmica urbana para o mercado. E aí você tem vários indicadores que variam de acordo com cada cliente,
O que importa para aquele cliente? Eu quero saber sobre mobilidade. Eu quero saber porque eu vou lançar um produto que precisa estar perto do metrô, porque ele vai ser de estúdio ou porque é um office que está perto do metrô. Então você começa a direcionar como é que você traduz esses temas em indicadores, e esses indicadores, na verdade, eles vão ser mapeados, ou seja, a gente consegue descobrir, por exemplo, hoje em São Paulo eu tenho uma matriz que eu consigo saber quantas pessoas tem por distrito, qual é a faixa de renda daquelas pessoas, por faixa etária, e onde que elas se aglomeram, no final das contas, dentro do distrito. Então, você consegue buscar, por exemplo, um público, saber onde está o teu público-alvo, ou então onde você tem perfil residencial X, ou onde você tem perfil dinâmico urbano para lançar um corporativo, por exemplo. Então, analisando esses indicadores, que são vários, enfim, tem várias métricas, isso é um pouco da metodologia da minha cozinha, assim, não preciso entrar no detalhe, mas esses indicadores, eles são traduções desses temas para cada cliente. E eles são mensuráveis. Baseado nesse indicador, cada indicador ganha uma nota, vamos dizer assim. Então, o cara, esse lugar é muito bom para residencial X, ele tem uma performance muito alta em todos os indicadores para um residencial de 100 metros quadrados, por exemplo. E aí ele vai receber uma nota. Então, a gente consegue ranquear todos os distritos de São Paulo, todos os subdistritos, todas as unidades sem estar a chegar quase na escala da quadra e ver qual é a performance dessa região para um determinado produto. Então, você consegue aumentar muito a assertividade e reduzir muito o risco de análise, né? Você consegue entender performance de terreno enquanto vocação urbana, que não é só a vocação do mercado, que é isso que eu acho que é legal. A análise do Big Data, ela transcende a análise do mercado, porque as pesquisas de mercado, elas são muito valiosas, que a gente faz aí no Brasil, mas elas têm um viés do mercado do que já está acontecendo. Essa pesquisa por Big Data, ela é uma pesquisa mais neutra, mais científica, e ela, lógico, tem como base o expertise, né, das pessoas, dos players, mas ela vai acender algumas situações que estão fora da curva, não há o efeito manada, assim. Então você começa a perceber algumas situações que ainda não entraram no eixo do mercado, mas que aquela região ou aquele lugar tem uma vocação quase que orgânica para um determinado produto. E o mais legal de tudo isso é que você consegue testar isso, não só hoje, mas olhar para frente. Então você consegue falar, bom, essa região tem essa vocação, e quais regiões vão ter a vocação daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Em São Paulo, pela nossa série histórica, a gente consegue fazer projeções de pelo menos 5 anos para frente já, com uma consistência acima de 70%, que é muito bom. Aqui na Europa a gente trabalha com 90% dessa atividade, mas em São Paulo 70% já é uma coisa muito boa, assim. É muito melhor do que qualquer feeling sozinho, quando você vai tomar uma decisão tão estratégica quanto desenvolver um empreendimento numa cidade. Então, isso tudo pauta tanto a tomada de decisão do hoje, quanto daqui a 5 anos. Você consegue olhar para frente no médio prazo, pelo menos. E isso pensando no ponto de vista que é quase quantitativo, né? Criar esse score, esse ranking de terrenos, quase vamos falar assim, quase o ranking de terrenos por incorporador. O cara pode falar, olha, eu quero um terreno com esse perfil, você consegue filtrar na cidade qual é o terreno que tem esse perfil hoje nessa dinâmica e que daqui a 5 anos vai manter isso. Além disso, você consegue treinar a máquina para fazer uma coisa que o ser humano sozinho demoraria muito tempo para fazer, por exemplo, um estudo de viabilidade. Você vai pedir para um arquiteto, vai demorar, às vezes, 3, 4 dias, uma semana. As negociações de terreno são sempre para ontem, porque o tempo é o que faz a tomada de decisão acontecer ou não. E a máquina ela pode também ter a capacidade de construir esse estudo de viabilidade e buscar, através do design generativo, que é uma ferramenta de inteligência artificial, qual é o melhor cenário de implantação, por exemplo, para um determinado produto num determinado terreno. Então, a gente não precisa só pensar do ponto de vista estratégico, na captação de terrenos, mas a gente pode pensar como é que isso se espacializa depois. Então, a máquina, ela consegue gerar, sei lá, em 15 minutos você aperta um play e o solver, né, o algoritmo gera 100 estudos de viabilidade para aquele terreno e te indica, olha, dentro do teu produto target, essa é a melhor opção, né, considerando a legislação, considerando, enfim, o terreno em si, as questões geográficas, legais, e, putz, com isso você não sai de uma folha em branco, você consegue em 15 minutos ter 100 opções e tomar uma decisão mais acertada,
ou até pautar os teus parceiros de uma maneira mais consistente de que produto que você vai desenvolver. Acho que todo mundo ganha, porque a gente pode usar o nosso tempo de uma maneira mais inteligente, mais produtiva, no final das contas, e deixar a máquina fazer o trabalho braçal e complexo, né? Ela junta essas duas pontas aí. Então, assim, tem muita coisa, né? Beleza, interessantíssimo. Queria que você contasse agora, Carlos, conta assim uns 2, 3 cases práticos que você trabalhou nesse período para quem está assistindo entender. Agora, a gente falou bem teoricamente, né? Como é que isso funciona, isso tudo, Sim. tal. Cases práticos, assim, ó, esse projeto aqui eu peguei, entreguei isso aqui, aconteceu isso, tal, né? Só para ilustrar praticamente como que isso acontece, e que entregável para um incorporador ou para uma... O case Legal. que te ocorre que foram os mais interessantes, assim, que ilustram tudo que nós estamos falando aqui. Tá bom. Tem dois cases que eu acho que são legais aqui da Europa, tem um terceiro que eu acho que agora eu estava falando, pensando em São Paulo, que já está acontecendo, tem um quarto aí, vamos ver se eu lembrar, a gente também posicionou. Acho que tem uma situação que eu vivi aqui, que foi assim a plataforma de todo o trabalho que eu vim desenvolvendo, que foi da parceria, o instituto onde eu leciono hoje, a gente tem, como eu falei, ele é um instituto que faz pesquisas aplicadas, eles têm aqui na Europa, principalmente na Áustria e na Suíça, como se fosse uma parceria de desenvolvimento imobiliário, então eles têm como se fosse um Secov, e eles contrataram esse instituto que eu dou aula hoje, para fazer uma pesquisa e entender quais eram as regiões mais seguras para desenvolver empreendimentos de habitação social, que é onde o governo faria um investimento maciço para os próximos 30 anos, tanto em Viena quanto em Zurique. E, bom, aqui como a gente tem série histórica desde 1980, assim, é uma série histórica super boa de dados, a gente consegue puxar muito essa consistência nos cenários futuros, assim, consegue olhar para frente muito bem. Então, a gente conseguiu mapear dentro dessas duas cidades, de Viena e de Zurique, dentro de, sei lá, mais de 500 indicadores que nós construímos com o cliente. Olha, o que importa para esse produto? Importa isso, quer dizer, quais são todas as variáveis que compõem esse produto que eles vão lançar? E aí a gente começou, de fato, parametrizar isso, ou seja, quantificar e olhar o que acontece desses indicadores na cidade. Então, a gente tem uma fotografia de 30 anos, ou de, sei lá, mais do que isso, e a gente começou a olhar como é que essas coisas variaram na cidade. E olhando para frente, a gente percebeu de fato que começam a aparecer, tem coisas que a máquina, a gente tem uma fotografia da cidade, parece uma tomografia, assim, né, toda colorida, com basicamente uma análise de risco. Então, onde está mais vermelho na cidade tem maior risco, onde está azulzinho, menor risco. Cada pixel nesse mapa tem uma nota, vamos dizer assim, é muito fácil de visualizar isso. E tem coisas que a máquina vai mostrando, é muito óbvio, ela mostrou, sei lá, o Danúbio, né, o rio, falou, poxa, aqui é muito arriscado construir, a região central, uma região neutra, não tem muito risco, mas também não tem muito para onde expandir, e começaram a aparecer algumas zonas estranhas, por exemplo, tem uma área que é uma área meio, tem um grande cortiço turco aqui em Viena, são 3 aglomerações, e você visitando esse lugar, essas 3 áreas são idênticas, né, e, pô, eu olhei a máquina, mostrou uma variação de cores ali de risco, e eu automaticamente falei, bom, existe um erro no algoritmo, porque enfim, a máquina não é perfeita também. E às vezes a gente precisa calibrar muito bem esse algoritmo para ele gerar uma resposta certa. E eu comecei a buscar o erro e eu falei, o erro estava aqui, né, no Carlos, porque eu não tinha percebido que dentro das matrizes analíticas que foram imputadas no algoritmo existe o governo ia fazer um aporte de transformação urbana em algumas áreas. Uma das áreas era um desses guetos turcos aí, e não dos 3 turcos, e aí por isso a máquina conseguiu, ela fez a dispersão desse investimento ao longo do tempo e viu como isso ia mitigar o risco num dos núcleos e não nos outros. Quer dizer, é uma sutileza muito precisa para um ser humano perceber quando a gente está falando de mais de que 500 indicadores. Então, assim, nunca ia perceber isso. É uma fagulha, mas que gera um incêndio, porque por conta disso eles sabem, olha, nesse lugar, apesar de o ser humano vai lá e falar idêntico, os 3 lugares são iguais,
E não são idênticos, no final das contas, por vários fatores. Tanto que eles já estão desenvolvendo isso, e isso pautou o investimento que o governo está fazendo, e eles falam, não, exatamente aqui é muito cirúrgico, né? Assim, é muito preciso onde eles têm que fazer o investimento e de que tipo fazer. Então, isso é muito legal, assim, foi um case que pautou Interessante. o novo plano diretor deles e como eles vão investir em euro, Muito é uma legal. grana. Muito legal, hein? Easy. Isso é uma situação muito legal. Sensacional. E isso a gente está falando de olhar para 30 anos para frente, né? 30 Não anos. é visão de futuro. Mas tem uma outra situação que eu vivi na Holanda que foi muito legal, porque tem uma cidade que é ao sul de Amsterdã, que é em Amsterdam, uma cidade perto onde tem o aeroporto de Schiphol ali, como se fosse Guarulhos, né, em São Paulo. E eles têm um problema sério lá, porque eles têm muita loja nessa cidade, eles fizeram um projeto parecido com em Curitiba e parecido com São Paulo, com as fachadas ativas, né? Tem muita fachada ativa na cidade e lojas boas, assim, lojas de porte mesmo, de gabarito, assim, com marcas boas, fizeram um investimento pesado porque é uma região muito rica. E essas lojas não vingam, assim, você fala, pô, o que acontece? Muda projeto, muda o uso, põe isso, põe aquilo e não vai. E aí eles me contrataram para fazer um trabalho de entendimento dessa região e eu montei um algoritmo que simula a percepção humana. Então, a máquina consegue fazer como se fosse uma tomografia de como as pessoas percebem a cidade. É meio papo de louco, mas não é, porque com isso, somado ao fato que a gente sabe quantas pessoas, a gente consegue simular quantas pessoas circulam na rua. Isso na Holanda eles contam. Os holandês é meio maluco, né? Eles têm o contador lá por sensor, de quantas pessoas circulam por rua, por ano, por dia. E em São Paulo a gente consegue simular isso, por mais que a gente não tenha essa contagem, eu consigo simular isso, e já é muito bom. Aí montei um mapa que basicamente é uma tomografia de quantas pessoas passam por ano em cada rua e o quanto elas percebem daquela cidade, como se fosse um radar. E comparei isso com onde tem maior concentração de fachada ativa e que tipo de loja eles têm. Então, nosso varejo da vida, pô, o que os caras estão fazendo? Onde tem maior exposição? Então, é um mapa de exposição, basicamente, de frequência. E com isso a gente percebeu que tinham lugares que você visita, eu fui visitar o lugar antes lá, passa muita gente, só que é, as pessoas não conseguem perceber as lojas, porque é diferente você enxergar e perceber, tem uma diferença nisso, porque tem coisa que você enxerga, mas você não consegue, não é o suficiente para atrair você ir visitar e entrar na loja. E aí você vê que no termômetro aí que apareceu, tinha muita loja que tem gente passando, mas as pessoas não percebem aquela vitrine, parece meio óbvio, fala, pô, mas olhando o diagrama, você fala, putz, como é que a gente não viu isso antes? Como é que o ser humano tem, eles estão lá, a equipe toda da Holanda percebendo isso, pesquisando isso, sei lá, mais de 2 anos, e como é que a gente não viu isso antes? E pior, ou melhor, no fim, a gente percebeu que tinham lugares que tem assim, um túnel, né, de pessoas que passam, circulam e olham para tudo, porque o mapa é super extenso de percepção, e não tem loja nenhuma. Quer dizer, é dinheiro e oportunidade indo para o ralo e é uma região se deteriorando na cidade. Então, falaram, opa, como é que pode, né? É tão óbvio, e como é que a máquina, por quê? Porque a hora que a máquina abstrai a percepção, a gente consegue de fato enxergar e tomar uma decisão muito mais cirúrgica e consistente, muito mais científica. Então, isso hoje pautou também o plano que eles desenvolveram de investimento público-privado nessa cidade, então é muito legal. E em São Paulo eu estou fazendo bastante coisa agora, já assim, de tudo que você possa imaginar, estou mapeando várias análises de risco por distrito, hoje eu já montei uma rede neural funcionando em São Paulo, que é uma coisa muito maluca, porque ela consegue fazer uma leitura da cidade através desses indicadores, entender onde você tem risco, onde você não tem risco, e, assim, várias coisas já aconteceram, mas, por exemplo, um trabalho que eu desenvolvi interessantíssimo, que tem a ver com essa questão do investimento e tal, é criar um algoritmo, basicamente, que em 3 cliques, sei lá, você tem em qualquer lugar da cidade de São Paulo hoje, em 3 cliques você fala, olha, esse é o terreno, eu quero esse produto, ele te gera um estudo de viabilidade com a volumetria, com quadro de áreas, com um dashboard, falando, olha, a eficiência de projeto é tanto, assim, um negócio que eu demorava antes para fazer uma semana, e eu consigo fazer em 15 minutos hoje em São Paulo. E eu fico muito feliz, porque eu falo, pô,
eu fiz uma apresentação uns 3 anos atrás num evento que era meio acadêmico e tal, e tinha um pessoal, né, de desenvolvimento também imobiliário, mas o pessoal, esse cara é maluco, isso aqui não funciona, não vai funcionar nunca em São Paulo, porque o Brasil é muito complicado, São Paulo tem muita especificidade e tal, e eu fiquei meio chateado, mas como eu sou persistente, falei, não, vamos lá. E agora a coisa tá rodando, assim, então é um negócio maluco. Você olha e fala, põe 3 cliques no mouse, né? Fico brincando que até meu filho vai poder fazer estudo de viabilidade de 1 ano e pouquinho aqui, porque é muito fácil, assim, e é um negócio que a máquina, putz, então a gente consegue hoje saber em São Paulo, você fala, eu quero um produto target de 50 metros quadrados nesse terreno, aí isso já está vinculado a uma base de dados da legislação em si, que está vinculada à lei de desocupação, ao código de obras, enfim. E você consegue, inclusive, vincular isso a essa análise de indicadores que eu estava mencionando antes. A gente tem coisas que nem a prefeitura tem hoje, sabe, Bob? Por exemplo, sei lá, com essa história hoje do corona, e todo mundo querendo saber, putz, mas qualidade de vida ou saúde urbana, hoje eu consigo saber qual é o bairro mais poluído de São Paulo, menos poluído. Tem um cliente meu que ele não queria saber. Eu falei, olha, eu faço, dentro das análises que eu faço, tem uma análise que é ambiental, geográfica, tal, porque faz parte da metodologia isso. Ah, mas isso não interessa porque isso não vai vender imóvel, mas a gente está falando de sustentabilidade, no final das contas, aplicada, na veia, né? E eu falei pro cara, pô, que pena, porque o teu bairro é o bairro menos poluído de São Paulo, a tua micro-região tem a qualidade da micro-região do Ibirapuera. Opa, não, então peraí, eu vou usar isso aqui no meu marketing agora, entendeu? Eu falei, Aí então tá vale, bom. né? Aí tá Então, bom. por favor, use, né? Porque, Uhum. então, assim, tem coisas que sozinho a gente não consegue, né? Assim, a máquina, nesse aspecto, ela potencializa a nossa capacidade de decisão de uma maneira muito mais científica. Acho que esse é o grande valor, assim, das coisas. E é isso, mas tem muita gente trabalhando com isso, eu acho que o trabalho que você está fazendo aí, acho que é fantástico, porque a gente precisa desmistificar um pouco essas coisas, né? Tem muita gente que briga comigo e fala, São Paulo não tem dado disponível. Eu falo, não tem, mas o que não tiver a gente constrói. Dá para construir muita coisa hoje, né? A gente quer aprofundar um pouquinho aqui. Você diria hoje, assim, você comparando a realidade de São Paulo com a realidade que você tem aí na Europa, Holanda, Sim. Amsterdã, você hoje diria o quê? A gente tem uma diferença ainda significativa? Você falou muito da questão da série histórica, né? Sim, sim. Você exerceu a série histórica de 1980, São Paulo, tal. Que defasagem nós temos para a Sim. aplicação de Big Isso Data? isso é um ponto crítico. A gente não, lógico, tem um mito que, putz, a gente não tem dado disponível, e o que eu percebo é que, na verdade, existe o dado, mas as pessoas o dado ele não foi feito para o mercado, ele foi feito para uma outra coisa, e alguém precisa traduzir isso num indicador que funciona ao mercado. Então, e muitas vezes isso você precisa quase que reconstruir o dado. Por exemplo, eu pego o dado do IBGE, eu trabalhei no Natal nisso, como exemplo, eu corrigi a curva histórica de população, de crescimento populacional, porque tem um erro. Eu mandei para eles, tem um erro aqui. Então, isso é coisa que não aconteceria aqui na Europa, por exemplo, que o Instituto já te fornece um dado para o mercado, o governo fornece isso para o mercado. Assim, é uma informação muito precisa, muito consistente, que a gente ainda não tem no Brasil. E assim, nem estou falando do Brasil, de São Paulo, basicamente São Paulo. São Paulo, o estado de São Paulo, a gente tem uma qualidade boa de informação, assim, tanto do governo quanto da própria prefeitura, e, lógico, existe uma defasagem, não dá para trabalhar com... O metrô tem série histórica desde 1977, se eu não me engano, mas você não consegue usar esse dado porque assim, não tem consistência. Então, eu diria que em São Paulo a gente tem uma série histórica muito boa a partir de 2000 para cá, mas isso já permite que você gere uma série futura de pelo menos 5 anos para frente, 10 anos você consegue estimar alguma coisa. Então, a gente tem uma defasagem, aqui na Europa você trabalha com consistência acima de 90%, em São Paulo, se a gente tiver uma consistência que vá de 50% a 70%, já é uma consistência aceitável, boa, então a gente consegue usar isso para tomada de decisão de uma forma muito eficiente, então não é um gargalo, não é o problema hoje. Tem muito dado que não é disponível, porque existe uma questão ou política ou de privacidade, que é uma coisa que vai cair, porque isso não se sustenta, não se sustentou nos Estados Unidos, nem aqui, nem na China, imagina na China.
Então, no Brasil também isso não vai ser diferente, porque é o que eu digo, por exemplo, a CETESB não divulga os índices de poluição no grão, que eles chamam, eles divulgam de uma forma muito genérica. Tudo bem, você não divulga, então eu simulo. Em Campinas, eu fiz um trabalho que a prefeitura não queria divulgar um determinado dado para o meu cliente, eu fui lá, construí o dado e a gente foi para a prefeitura e falou, olha, a gente tem esse dado aqui, vamos conversar? Então, isso também abre um pouco o canal de comunicação e da própria negociação com o poder público, e aí as coisas começam a mudar um pouquinho o jogo, né? Porque não é bem assim que funciona quando a gente fala de tecnologia, de dados, você não consegue ser tão, assim, né, restritivo. Não, isso não é um gargalo hoje. Eu fiz um trabalho de construção de dados lá em Campo Grande, sabe, em cidadezinha pequenininha que você não consegue, você não tem nem base do Google, mas você consegue hoje o satélite rasterizar a imagem aérea, transformar isso em vetor, e aí o próprio, os meus clientes hoje têm coisa que nem o poder público, nem um outro cliente tem ainda. Fico brincando que eles têm uma consistência de dado holandesa lá no meio do Mato Grosso, sei lá. Então é maluco, mas é verdade, enfim. É isso aí. Tem uma semelhança, a vaca holandesa é a vaca do Mato Grosso, pelo menos há uma Por aí, semelhança. tinha É todo isso aí. mundo no mesmo planetinha aqui, né? Então, Escuta, deixa eu te fazer duas perguntas agora de mais caráter filosófico. vamos Você lá. acha aí, agora com a tua experiência de arquiteto, urbanista e visionário nessa área da tecnologia, com essa história toda da pandemia, Covid, etc. e tal, o que você sente que muda depois, na pós-pandemia, em toda a questão de cidades, urbanismo, arquitetura, o que vem de diferente no desenho das cidades, no desenho de arquitetura? Alguma coisa há de mudar, concorda? Vem algum É, impacto há de ter. O que você sente aí na Europa, aí nas suas conexões todas? Como é que legal. está esse debate? Quais as reflexões que têm sido feitas e o que a sua percepção? Essa pergunta é explosiva, hein, Bob? Essa aí É papo? é boa, é boa. Mas eu diria que não muda quase nada, assim. A gente só vai precisar se reinventar, eu acho, né? Quase que enquanto espécie humana, no fim, vai. É o que o pessoal brinca aqui. Mas, não, é isso mesmo, assim. A questão na Holanda, por exemplo, e aqui em Viena, principalmente, a discussão é muito, como é que a gente vai reinventar o processo de fazer cidade, no final das contas, ou fazer essas coisas urbanas aí, que nem são mais cidades hoje, né? É um pouco do que a gente está vivendo. E nesse aspecto é onde a tecnologia pode fazer a diferença grande, porque para fazer essa mudança a gente precisa entender muito bem essas dinâmicas urbanas, porque a gente é, não vai conseguir entender isso só pelo método convencional. Então, acho que nisso, por exemplo, o digital tem contribuído muito aqui. A gente tem visto com a pandemia essa história de dados circulando para tudo que é lado, e curva para cá, e gráfico. Isso vai fazer, assim, é a mesma coisa a gente vai acabar passando com as cidades. A gente vai precisar encontrar maneiras de entender qual é a correlação das cidades com a saúde humana, a saúde urbana, no final das contas. Eu esqueci de comentar, eu fiz um trabalho, o trabalho que eu desenvolvo na Holanda, em parceria com esse escritório POSA, é um trabalho de saúde, urbanismo saudável. A Holanda é um país pioneiro nisso, nessa parte de urbanismo saudável, e não é uma questão só filosófica, porque isso é aplicado, os incorporadores estão usando isso como mote de venda, porque isso já engloba sustentabilidade, enfim, é a bola da vez na Holanda, né? Então, o trabalho é um pouco esse. E o que eu vejo, assim, a gente começa a perceber se existe algumas correlações entre densidade urbana. A gente falou sempre historicamente, se fala muito de densidade. Isso tem a ver ou não tem a ver com a questão do, enfim, como a gente vive, como é que a gente dissemina, não só nesse caso da pandemia, mas como é que a gente dissemina a qualidade de vida urbana, no final das contas, né? Quando a gente fala de smart cities, a gente está falando muito disso, né? De qualidade de vida, porque é o maior, acho que é o grande, é o maior capital, no final das contas, é esse, né? E é o que todo mundo busca e acho que daqui para frente vai buscar cada vez mais. E nesse aspecto, eu acho que a tecnologia tem um poder de auxílio enorme, porque a gente consegue olhar o DNA das cidades, né? Eu acho que é isso que faz o grande diferencial. Se a gente quer transformar as coisas, a gente precisa entender de fato como é que elas funcionam no Sim. DNA.
E aí eu acho que a gente tem um poder de atuação muito grande, porque a gente não vai conseguir, ninguém vai sair implodindo a cidade e construindo de novo. A gente consegue, através do DNA, entender onde é que a gente consegue promover transformações de uma forma mais efetiva. É, e, claro, acho que ficou muito evidente que monitorar os dados é importantíssimo, né? Porque se você não monitorar isso, esquece. A gente não consegue ter uma visão de consistência futura com nada, assim. Então, acho que isso ficou de lição para todo mundo. Não é porque a gente não tem dados disponível hoje que a gente não deve começar a coletar e articular esses dados. Então, seja da questão de saúde ou qualquer outra questão do mercado. O mercado imobiliário tem muito dado coletado. Hoje eu vejo muito dado indo para o ralo, porque falta alguém para traduzir isso ou fechar o ciclo, amarrar as pontas e falar, ó, esse é o insight. Porque aí não basta entender tecnologia, tem que entender tecnologia de mercado e de cidade e de ser humano, que é uma pecinha importante nisso tudo, né? Sim, eu Mas acho que é. acho que eu diria que, na verdade, essa questão da saúde urbana já era um vetor aqui de capital urbano na Holanda, em Viena. Viena sempre está entre as melhores cidades para morar no mundo, não é à toa. Eles têm um trabalho intenso de pesquisa nisso. É, e sempre foi, vai ser o capital da vez, né? Vai ser a bola da vez. Então, acho que nisso a gente vai precisar se reinventar. Como é que as cidades podem se tornar mais saudáveis, além de mais inteligentes, né, no ponto de vista de smart, mas também de saúde urbana. E acho que isso tem a ver um pouco, acho que fecha um pouco esse pacote que a gente vem construindo ao longo do tempo, de sustentabilidade, como é que a gente Sim. circula na cidade, enfim, que tipo de produto vai prosperar daqui para frente. Enfim, acho que isso vai promover de fato uma avalanche de invenções. E o digital vai contribuir muito para poder acompanhar essa curva. A gente. Eu, o meu entendimento é esse também. Se você vê as próprias tendências que já antes do Covid, você está falando dessa tendência aí na Holanda, do ponto de vista das cidades, né? Se você vê nos referenciais de sustentabilidade, já Uhum, todo o ênfase já vinha se dando para o foco em saúde e sim, bem-estar. As sim, certificações, certificação LEED, por exemplo, já era meio default, e aí já começava a focar, né? A certificação WELL, FitWell, exato, já exato, é o foco na saúde e o bem-estar. E eu acho sim, que isso vai transitar para o urbano. Acho que a gente vai sim, repensar as edificações sim, e as cidades com esse viés. Acho que a próxima onda da sustentabilidade vem muito focada. Isso vai sim, pegar sim, é o que você falou, vai pegar cidades também, o sim. foco na saúde, bem-estar, e as tecnologias digitais vão se aliar a isso, né? Para você poder Ficou muito evidente, né, Bob? vai juntar, né? É Smart Building, Smart É, City, é, sustentabilidade, saúde e sim, sim, bem-estar. sim, sim. Isso vai juntar um grande pacote Um que vai colocar em pacotão. outro estágio. Pacotão para. Acho que essa é a jornada da vez mesmo, porque o que você falou, já tem um embrião aí que se consolidou, virou default, e isso tudo, claro, a gente não, quando eu falo de reinventar, a gente continua mantendo o pé no chão, tem a nossa lógica, ninguém vai conseguir mudar as coisas de uma hora para outra, mas surgem muitas oportunidades nisso tudo, né? E aí, quando eu falo do digital e dessa parte de análise de dados de uma forma mais científica, exatamente para buscar insights que esses insights estão fora da curva. Não é fazer mais do mesmo, né? Não basta mais. Essa é a questão. Mesmo aqui na Europa, a discussão é essa hoje. Não basta mais fazer o que a gente fazia. Então, e já era bom. Eu sempre brinco que eles ficam inventando problema aqui na Holanda, né? Pô, porque os caras já não têm mais o que resolver. Mas a gente não pode esquecer que a Holanda tinha canais poluídos alguns anos atrás ainda. E os caras se reinventaram. Então, acho que é isso, a Sim. gente tem que olhar e pegar esse pacotão e falar, tá, como é que eu aproveito essa onda aí, porque é o caminho. Não, e você imagina isso, como é que rebate isso que nós estamos conversando para o Brasil, não é? Uhum, Que, uhum. entre outras coisas, essa pandemia tem revelado para o Brasil um problema impressionante de saúde pública, né? Sim, sim, Tá, que está jogando na cara da sociedade brasileira esse problema de saneamento básico, sim, 50% da sim, população está desassistida, o eterno problema de favelas, né? sim, A sim, última pesquisa mostra que 14 milhões de brasileiros moram em favelas.
sim, sim. Onde tem um problema de saúde básico, né? Então, Uhum. vamos ter que repensar isso tudo, né? Vai ter que se Isso, reinventar e vai ter que ter foco para atender isso. Não dá para continuar convivendo. sim, sim. Não é possível precisar ter uma crise de pandemia para que o Não. Brasil e a sociedade brasileira precisem reconhecer que nós temos esses problemas e vão continuar Sim. não fazendo nada. Então, vai ter que ter É. um foco de atenção para isso. E Brasil, assim, quando eu fico brincando que eu fiz projeto de Manaus até Porto Alegre, porque você que viaja aí, pô, o Brasil qual o Brasil, né? E a gente tem problemas estruturais e ao mesmo tempo oportunidades, é meio um contrassenso, até quando a gente fala disso, porque, poxa, numa das palestras que eu fiz, é um pouco isso, pô, a gente não tem saneamento, a gente não tem calçada, e a gente está falando de tecnologia, de Big Data. Sim, porque a gente Sim, não precisa, não tem como, não vai resolver um problema para começar a pensar exatamente o contrário, é exatamente essa diversidade digamos, esse gap aí que vai gerar essa sinergia para transformar, porque senão a gente não consegue, são problemas complexos. A gente fala de favela, poxa, a dinâmica para que isso aconteça não é uma coisa que se resolve de uma hora para outra, mas o entendimento tem que ser um pouco mais abstrato, para fugir um pouco da nossa percepção convencional e com isso poder saber melhor onde atacar as coisas, né? O que eu falei do GeoSampa, por exemplo, da prefeitura, o que me deixa um pouco angustiado é isso, porque a base está prontinha lá, é a base holandesa, vamos falar assim. Só que a mentalidade ainda não acompanhou esse processo. Então a gente precisa provocar para que isso transforme, no final das contas. Né? Senão a gente tem um Boeing lá e está pilotando que nem trator, e pô, não dá. Então acho que só um comentário assim bem, de pandemia. Você tem a ONG aqui gerando falcões, né? sim, Do sim, Edu conheço, sim, do Edu Lira, que falou no nosso último evento aqui de diretores do CTE, fantástico. que ele lançou o programa botando o coronavírus no paredão. E como é Sim, que ele resolveu? Qual a meta? 1 milhão de cestas básicas para as favelas. E ele, com parceria com a Century, etc. e tal, resolveu isso pela tecnologia digital. Ele criou a uhum, cesta digital com cartões digitais, onde o cara não precisa sair do barraco da favela, e ele entrega esses cartões e via esses cartões são entregues as cestas dentro das casas, certo? Então, ele fantástico. usou a tecnologia digital, criou uma rede de ONGs parceiras e via o cartão digital, a cesta digital, ele já conseguiu, conversei com ele ontem, já conseguiu 250 mil cestas do 1 milhão, Que legal, via que aliança legal, com tecnologia digital, ou seja, que legal. tá tudo junto, né? Tá tudo junto e É, misturado. aí é que está a disrupção, né, Bob? Eu acho que é aí que mora de fato a disrupção. É muito legal, bonito, e é prático, um negócio que na veia, não tem. Acho que esse é o caminho mesmo. A gente tem que desmistificar um pouco essas coisas e enxergar a oportunidade nesse processo todo, que eu acho que é uma lição para todo mundo. E quando a gente fala de São Paulo, pô, São Paulo sabe, uma cidade que, puta, tem uma força aí que, né, as pessoas olham aqui, eu mostro as coisas para os holandeses aqui, para os austríacos, todo mundo fica assustado, porque tem assim, uma capacidade de invenção enorme. Então, isso é um frescor que o brasileiro tem muito forte, né? E a gente que trabalha em São Paulo tem que se reinventar a todo momento. Então, acho que agora é uma oportunidade de enxergar como navegar nesse processo novo, aí, que pegou todo mundo meio que de surpresa, mas acho que a gente já tem mais do que capacidade e já está mais do que calejado com essas situações, né? De como inventar situações aí. Você que é o pioneiro aí sabe disso melhor que ninguém, né? É isso aí. Então é isso, olha, estamos aqui fechando a nossa. Quer deixar uma palavra final aí, dar um recado final de Viena para o Brasil, Carlos? Foi um prazer aqui te receber, uma aula Legal. sobre Big Data, sobre inteligência artificial, e o nosso arquiteto que está navegando forte e exercitando-se lá, já completou o mestrado, já está em outra jornada pesquisando, e Sim. daqui a pouco está de volta aqui para o nosso Brasil para contribuir com esse movimento, com essa jornada nossa de transformação digital, transformação do setor de construção, e vamos que vamos. Mensagem Legal. final. Aberto o microfone para você. Legal. Bom, só quero agradecer de novo pelo convite, porque é uma honra para mim poder participar com você, que é uma referência para mim aí de desenvolvimento de pioneirismo, poder contribuir de alguma forma com esse processo todo que vocês estão desenvolvendo aí.
Espero que tenha sido produtivo. Eu, de fato, sou meio romântico quando eu falo de trazer esse know-how para o Brasil, porque eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Eu fico feliz quando o pessoal olha e fala, rede neural em São Paulo. Pô, brasileiro também, porque tem um estigma que a gente precisa desconstruir e falar, pô, a gente faz coisa muito bacana aí. E eu fico feliz de poder, de alguma forma, fazer parte desse processo. Ninguém faz nada sozinho, eu sou só uma formiguinha aí nesse mundo, mas acho que é dessa união de esforços que a gente vai conseguir promover as transformações, assim. É meio utópico falar dessa forma, mas eu acho que a gente tem caminhos para fazer isso acontecer. Esse exemplo que você deu é fantástico, né, de como usar a tecnologia no processo de transformação. E só isso, eu tenho só a agradecer e falar que em breve estaremos pessoalmente aí, né? E vamos em frente. É isso aí. Muito bom. Grato, namastê, até a próxima entrevista. Valeu. Legal.